Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui um vídeo rápido sobre os resultados de junho. Infelizmente, eu não consegui participar do call de resultados sexta-feira passada. Eu e a Bárbara, a gente foi na, em São Paulo, no convívio de Mariporã. Foi muito bacana, né? A Bárbara pode falar um pouquinho sobre isso depois no final, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui uma atualização para vocês. Muito bem, vamos lá. Todo mundo está vendo a minha tela perfeitamente? Então, eu vou continuar falando. Aqui são os dados preliminares, né? De até maio, vamos supor assim, né? Então, todo mundo sabe ao futuro Deus pertence, e agora a gente está trabalhando com dados, um pouco de dados contábeis, dados, contabilidade gerencial, contabilidade normal e dados sistêmicos também, né? Toda uma discussão que a gente vem falando sobre isso também, mais na frente. Então, os destaques assim desse mês que eu queria passar rapidamente com vocês. A gente continua na forte redução de custos operacionais para entregar margem líquida, né? O Rodolfo é o principal responsável por isso. Na qualidade, né? A Bárbara está falando com os coordenadores, o Rodolfo também bastante sobre isso. E alguns pontos aí que a gente pensa que são os drives não de crescimento, mas de rentabilidade. Que não adianta a gente ficar crescendo sem rentabilidade, que é o que estava acontecendo até 2022, né? Que é a vacância, cobrança, NPS, folha, cadastro e cancelamento. E a gente conseguiu também, como resultado aí desses meses que a gente estava trabalhando, um lucro líquido de R$ 26 mil em maio, né? Então a gente está bem feliz, né, Rodolfo, com esse resultado. Finalmente está aparecendo o resultado. É uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que realmente esse trabalho que foi feito, principalmente do começo do ano para cá, né? É, principalmente do começo do ano para cá, foi feito um trabalho de redução de custo, SG&A e OPEX também, OPEX e SG&A, muito forte assim, né? E o resultado está aparecendo, né? Então a gente está bem feliz com isso. E isso vai pavimentar o crescimento da receita também, né? A gente não quer mais. A gente pensa muito que receita é vaidade, lucro é sanidade, né? Então, continuando aqui, a gente. Eu gosto de botar essa foto ali do histórico, para quem não conhece, né? Esse é o nosso histórico de receita, né? Até agora. E a gente está vivendo 2023, que provavelmente vai ficar naquela marca ali de 2 milhões. Mas com uma diferença que a gente acha que principalmente o segundo semestre vai começar a gerar margem líquida, né? E é o que já se mostra aqui no primeiro mês de maio, né? Ainda nem chegou no segundo semestre. Então, a gente fala um pouquinho da receita, né? Uma receita constante, mas agora com foco na geração de margem líquida, né? Não na expansão da receita a qualquer custo. Então, a gente acha que vai ficar nessa casa de meio milhão até o final do ano, assim, os próximos 2 trimestres, entregando por volta de 2 milhões esse ano, né? E ano que vem a gente acredita, com a expansão da margem líquida, um real crescimento, né? Então, falar um pouquinho de eficiência, né? Tanto do operacional, que a gente conseguiu a folha de professores, né, que é o maior drive, né, bateu 70 em maio, 69, 68 em junho, é um número bem bacana. O Rodolfo olha isso diariamente. E por que eu falo nesse número? Porque esse número é o principal drive de eficiência, né? Aqui é uma expectativa que a gente tem para o DRE, né? Então, a gente acha que, como eu te falei, né? A receita vai ficar ali na casa de 170, 180 até o final do ano. Uma expectativa que a gente tem. Não é um guidance, mas é uma expectativa. É, tem uma questão aqui que eu queria mostrar, né? A primeira vez que a gente está trazendo esse número, né? Número de DRE gerencial, onde a gente pode incluir alguns números que no contábil a gente não pode.
E no lucro contábil a gente vê os 26 que eu acabei de falar, né? E, e para frente a gente também vê isso se continuando, né? A gente espera que essa receita vai se manter ali nos 20 a 30 todos os meses até o final do ano. E ano que vem, com alguns não recorrentes que estão acontecendo nesse segundo semestre, como decisões e outras linhas, né? A gente vai ter um SG&A menor ainda, né? O SG&A está por volta de 30, ele vai para 20, e aí vai começar a gerar 40 de margem líquida, né? Seria 20% de margem de lucro líquido contábil, né? Se a gente expurga alguns números, né, como rescisões, viagens e outras coisas não recorrentes, a gente está trazendo esse número, lucro líquido contábil recorrente. E daí ele seria 31, o que seria um belíssimo número, né? Não sei, Rodolfo, se você gostaria de comentar alguma coisa aqui, nesse slide. Mas eu acho que esses seriam os números que a gente vem Eu pensando. acho que é isso mesmo. Não tem, você apresentou tudo exatamente. Dando um pouquinho mais para frente no administrativo e no falar um pouquinho de qualidade, né? Trabalho de vacância continua, 33 caiu para 30, né? É uma média que caia cada vez mais esse ano. Esse vacância tem tudo a ver com que ele gera muito retorno nas turmas, né? Se você diminui a vacância, as turmas começam a gerar bastante lucro, né? Trabalho que o coordenador Olivia que fez, muito bacana, que a gente está querendo mostrar aqui, que é o NPS. Foi o pico histórico aqui de números de NPS, né? E dentro desse NPS, 94% da base, assim, eu gosto muito de causa de resultados, né? Então eu vi lá o Itaú falando que eles têm. O que é excelência para o Itaú? É 80%. Quem é promotor para o Itaú? Quem dá 80% de NPS. 70%, desculpa. Aqui, a nossa régua é um pouquinho mais alta, é de 8 para cima. Ou seja, quem são os promotores para gente? Quem dá de 8, 9 e 10. E quem são essas pessoas? São 94% da base capturada. Então, eu acho, até o Levi está aqui presente, eu acho que esse número é sensacional, porque foi capturada 30% da nossa base, e desses 30%, 94% é promotor. É o cara que dá 8, 9, 10. Claro que a gente tem muitos problemas, mas esse é um número bem bacana, né, Levi? Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa, mas eu acho esse número espetacular. Sim, não, tá muito alto. A maior parte das pessoas, claro, sempre tem alguma sugestão, alguma coisa, mas sempre o saldo é muito positivo, assim. A maior parte das pessoas colocam uma nota bem alta para a gente, assim, estão bem satisfeitas, né? Com certeza. Isso não quer dizer, pessoal, que ele não tem problema. O Levi sabe muito bem que tem milhões de problemas aí para resolver, problemas técnicos, problemas acadêmicos, problemas operacionais. Mas se eu bater uma foto, né, o overall, a gente está entregando um número bem bacana. E a base capturada vem acelerando, né? A base capturada é 34. Talvez o Levi consiga entregar isso aqui de 100% até o final do ano. Se fizer uma proxy, né, pela dispersão ali, dá para fazer. Então, provavelmente você vai ter 100% com 80, 90% de promotores, né, o que é um belo do número, né? Seguindo um pouquinho, ótimas notas na operação, né? Isso aqui é o que está aí direto do formulário, né? Então, qualidade, isso é um dado automático, qualidade acadêmica, 9,4. Qualidade técnica, 9,4. Avaliação comportamento do professor, 9,5, né? Comportamento do aluno, 8,9. Aí as mães pegam pesado nos alunos, né, Bárbara? Mas tudo bem. Então, matrículas, né? 800 matrículas, 400 alunos. Número de matrícula está estável após um saneamento da base, né? A gente fez um saneamento muito forte na base, tinha muito lixo ali, né? E ali, esse ponto aqui, vocês estão vendo meu mouse? Eu acho que sim, né? Esse ponto aqui é onde a gente terminou o trabalho de saneamento e a base continua estável e crescendo um pouquinho.
A mesma coisa de alunos, né? E a mesma coisa de turmas. A turmas não é que ela precise crescer, né? Porque se a vacância diminui, a turma também diminui, mas ao mesmo tempo enche mais, né? Eu não sei se vocês conseguem pegar esse paralelo que eu fiz agora. Falar um pouquinho de dividendos, que é uma coisa bem cara assim para as famílias e tudo mais, que eu acho que é muito importante para nós, né? Então, todo mundo sabe que a gente fez algumas rodadas de investimento. Primeiro, a gente abriu essa empresa, ela valia R$ 1.000, eu e a Bárbara abrimos ela, né? A gente tinha 100% das ações, a cota custava R$ 1. Depois, em 20, a gente valorizou a empresa em 1,5 milhão, e fez uma rodada e ninguém entrou. Depois, em 21, avaliamos ela em 3,5 milhões e dois sócios entraram, com R$ 10.000. E depois, em 22, a gente avaliou em 4,5 milhões e 20 sócios entraram, com R$ 250 mil, né? Então, o free flow, que é a parte que está com os sócios, né, são 5%. E 95% está com a família controladora, né? A gente quer todo ano vender mais 5% da empresa para ir se capitalizando e ter uma base grande acionária, né? E essas pessoas recebem dividendos mensais. E eu fico muito, muito feliz com esse gráfico, porque é uma coisa muito cara para mim. Tem uma estratégia, que a gente já investe em ações há muitos anos, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tem uma estratégia americana que se chama Monthly Dividends Aristocrats. Empresas que pagam dividendos todos os meses e esses dividendos estão crescendo. E é isso que eu queria entregar aqui para os senhores. A gente tem quase 1 ano e meio de pagando dividendos, já aumentamos 4 vezes, e aqui a gente começa a ver a curva começar a crescer, né? E o cálculo que eu fiz no nosso balanço ali, depois desse trabalho de saneamento e tudo mais, como a margem vai chegando mais forte, a gente vai gerar lucro. E eu acredito firmemente, não é um guidance, mas eu acredito firmemente que a gente vai ter mais espaço para aumento, talvez até 10% por mês. Então, é uma coisa que eu fico muito feliz, eu queria muito entregar isso, que a partir de julho a gente começasse a aumentar os dividendos 10% ao mês. E esse gráfico ia crescer assim vertiginosamente para frente. É, Com isso, eu encerro minha apresentação. Esse gráfico ia crescer vertiginosamente para frente, o que é bom para as famílias e para as pessoas que querem entrar como sócio nossa, né? Então, agora gostaria de abrir um pouquinho para perguntas, mas não sei se a Bárbara quer falar um pouquinho sobre o nosso update, assim, para o Investor Day desse ano. A gente quer abrir mais 5 a 10% esse ano, para um projeto presencial, né, Bárbara? Você gostaria de falar sobre isso? É, pegando um gancho também para falar sobre o convívio, né, que a gente teve agora ali em Mariporã. Foi muito bom. Foi muito bom, a gente pôde encontrar o Levi tá aqui, né? É Primeira verdade, já vez percebi pra caramba o presencialmente. Levi, foi muito bom. É muito bom porque com esse trabalho remoto, né, às vezes a gente não tem oportunidade de estar presencialmente, né, com algumas pessoas. Então, às vezes passam anos antes da gente ter a oportunidade de conhecer cada um. E claro que tem vantagens, né, do trabalho remoto, a gente, né, principalmente com esse tipo de trabalho que a gente tem, que é difícil encontrar professores que estejam bem alinhados tanto com a missão e a visão da empresa, né, quanto tenham ali assim, a parte acadêmica no nível adequado, enfim, então que essa conjuntura de fatores seja presente é um pouco difícil quando você está amarrado aí pelas fronteiras geográficas, isso fica ainda mais complexo. Então, a gente consegue, né, encontrar professores em outras cidades, mas, por outro lado, a gente perde nesse aspecto de estar com as pessoas, né, presencialmente, e é outra coisa. Né? A gente agora esteve em Mariporã, que é uma região ali em São Paulo, bastante verde, bem bonita, na Serra da Cantareira, e estivemos na casa de uma das famílias, né, de alunos aqui do programa do Desvio, né, 3 crianças que estudam com a gente, né, fazem todas as matérias aí regulares, né.
E são alunos também que estão com a gente já, acho que já há uns 2 anos, e então nesse sentido é bem legal poder, né, estar com eles também. Eles já tiveram presentes antes, né, essa família em concreto, no convívio que a gente fez no ano passado, que foi lá em Petrópolis, que a gente está com essa ideia de tentar estar, né, nas diferentes regiões do Brasil, para estar um pouco mais perto das famílias, né, mesmo que a gente não consiga estar em todas as cidades, né, o que seria bem difícil, se a gente vai pelo menos em cada região, né, as famílias se movimentam. E é sempre muito bonito a gente ver, né, por exemplo, nesse último convívio que teve agora, teve gente que viajou aí 12 horas, veio até de outra região, né, para participar logo de 2 convívios aí, e tá com a gente. Então, foi muito bom, muito boa essa experiência, e isso reforça ainda mais esse grande sonho que a gente tem de ter uma escola presencial. E nesse ponto toca nisso que o Marcos estava comentando agora, né, da parte do investimento, enfim. Esses grandes sonhos, né, eles precisam gerar de dinheiro, né, para tirar do papel. Então, a gente veio agora, né, retornando, né, dessa viagem que a gente fez para o convívio. A gente foi para o Rio, claro, né, visitar a família também. Depois a gente voltou de carro para casa e a gente foi conversando sobre o que a gente queria fazer, né? Porque a gente tem essa vontade de comprar um terreno, né, numa região que seja próxima aqui de Curitiba, próxima de Curitiba, para ter um deslocamento possível, né, para quem de repente mora na cidade, queira levar as crianças para o colégio, ou mesmo trabalhar, né, em torno de meia hora, 40 minutos, para não inviabilizar, né, ser uma viagem muito longa e ao mesmo tempo você conseguir realmente um terreno grande, né? Então, Curitiba tem bastante terreno, mas também é muito caro. E a gente queria mesmo uma coisa mais rural, para trazer um pouco esse conceito de forest school, que está crescendo bastante fora do Brasil. Opa, quero estar com uma chamada aqui só um instantinho. Então, a ideia é que a gente pudesse ter esse terreno e aí a gente foi sonhando, né? Como dizia São José Maria Escrivá, sonhar e ficareis aquém. Aí o Bernardinho estava no banco de trás e ele foi desenhando no papel dele também o sonho dele, né? Onde ia ficar cada coisa, né? Porque a gente vai juntando os sonhos, né? A gente queria ter uma escola que tivesse quartos, né? Porque nesses quartos os alunos do online poderiam vir também, passar de repente uma semana, uma espécie de intercâmbio ali. Aí depois poderia ter um outro espaço em que ficaria uma plantação de árvores de Natal. Imagina só, Que sabe essa legal. experiência que tem nos Estados Unidos, que o pessoal vai lá cortar árvores de Natal, essas coisas. Isso é Não sei como bacana. que isso é na legislação brasileira, se você pode plantar e cortar. Mas era uma coisa que a gente queria fazer. É, dá para fazer uma experiência de inglês, né, nesse sentido, né, imersiva e tal. Eu já procurei seriamente isso no Brasil, não achei. Então, tem As espaço para crescer aí esse liquibandas. mercado. Também aqui em Curitiba é muito comum plantar liquidâmbares e plátanos, que são umas árvores parecidas com o maple lá do Canadá. Então, podia ter uma parte disso para o pessoal tirar fotos de outono, né? Então, além da empresa de educação, a gente pode trabalhar também agora com o ramo de fotografia, plantação de árvores. O Marcos tem um sonho também de plantar flores, porque a família dele tem a tradição de plantar flores tropicais, né? Vendiam lá na Cadeg, no Rio de Janeiro. Marcos botava lá sua bota de 7 léguas com 12 anos, ia lá desbastando a mata com o facão. Vocês acham ele assim todo bonitinho de gravata, mas ele tem um passado rural. Então, é, então assim, né? A gente queria realmente poder, é, brincadeiras à parte, ter uma escola presencial em que a gente pudesse impactar mais ainda, né? Porque é claro que o online você consegue chegar mais longe, mas a gente precisa também, né, ir ganhando território nessa batalha aí pela educação. Ter uma escola física é um passo importante, né, para a gente ganhar mais autoridade também nesse mercado e, né, aos pouquinhos e galgando aí novos passos. Enfim, então, o Rodolfo também, outra coisa aqui que te toca, olha que legal, nesse terreno a gente podia ter uma pequena vila dos professores, o que que você acha? Com chalés. Aí a gente vai para o mercado imobiliário, Adorei a Rafa. ideia. Ia ser legal, né, Rodolfo? Real estate. A gente vai, Então, vai brincar. fazer criar uma holding com várias operações, Isso vários aí. CNPJs. Mas brincadeiras à parte, para gente, tudo isso custa muito dinheiro. E a gente tem muito claro que não se trata de você pegar o muito dinheiro, né, pedir muito dinheiro para poucas pessoas.
que em geral essas pessoas, né, que teriam muito dinheiro para investir, talvez grandes aí do mercado, em geral eles vão querer ter, assim, vão ter ideias que às vezes não estão alinhadas com a, a ideia que a Nossos gente tem por valores, trás, né, tá? da família, né, dos valores, enfim. O Marcos está falando, uma família controladora, às vezes parece uma coisa assim meio maquiavélica, na verdade, a gente precisa ter o controle da situação, né? Porque senão as coisas ficam descontroladas. Alguém tem que assumir o controle. Então, por isso que a gente não quer vender, sair vendendo, vendendo, vendendo a empresa e de repente a gente acaba perdendo a voz. E aí não tem sentido, né? Porque a gente está aqui por um ideal, claro, também para trabalhar, né? Por isso que a gente não está fazendo aqui, né, uma instituição sem fins lucrativos, a gente quer fins lucrativos, por quê? Para que a gente possa crescer, né? Abrir outras escolas, né? Para que, como eu falava, né? A gente não quer o muito dinheiro de poucos, mas o pouco dinheiro de muitos. Nessa última rodada aí que a gente teve gente contribuindo com 100 mil, mas teve gente contribuindo com R$ 200. Vai ser bem difícil a gente encontrar pessoas que queiram colocar 100 mil, mas os R$ 200, geralmente o pessoal, né, vai no restaurante com a família, gasta isso. Infelizmente, que hoje em dia está tudo muito caro, né? Então, às vezes, você guardando um pouquinho, dá para colocar aqui e crescer junto com a gente, né? A gente quer que seja um negócio viável, não simplesmente um lugar para você colocar ali a sua doação, para fazer uma boa ação, mas para realmente colocar, visando, assim, o investimento para a sua família, né? Para o futuro. Então, rende melhor que a poupança, né, Marcos? Marcos vai saber melhor explicar isso. Uhum. Mas é isso. A ideia é que vocês sonhem junto com a gente. E em breve a gente vai ter o Investor Day aí, ainda esse ano. Já estamos anotando, né? Tem um pequeno formulário que vocês podem preencher, manifestando Sim, interesse, né? Quanto exatamente. gostariam, né, de colocar o aporte. O Marcos pode explicar melhor depois lá no grupo também. Sim, muito bem, Bárbara. Você fala muito bem, hein? Tem um formulário, realmente tem um Eu já formulário sou casada. no site, e eu sempre boto no grupo, é um formulário que quem quiser participar pode levantar a mão participando lá. Você bota lá o seu nome, algumas pessoas já botaram o nome, né? A gente parece que tem uns 20 mil reais de interesse real, né? Com pessoas e valores, né? Mas a gente queria aumentar esse valor. E quem já é sócio também pode fazer um follow-on, que o pessoal chama aí no mercado, né? Que é colocar mais participação para você não ser diluído, né? Então é isso. Sempre está lá no site, no rodapé do site, e eu sempre boto no grupo junto com essa gravação. Gostei muito da explicação da Bárbara, é um conceito que a gente está trabalhando aqui, então a gente tem essas duas estratégias. O presencial e aumentar a exposição internacional, que hoje é de 2%. A gente tem essa empresa em Delaware, e a gente, a partir do ano que vem, queria colocar ela para rodar mesmo. Talvez eu e a Bárbara vá lá, bota ela para rodar, abra conta, e 2% vai para lá, e talvez até aumentar para 10% da receita, né? E lá tem uma vantagem muito boa que a gente não paga impostos, que aqui realmente são muito, muito altos, mas isso aí não é o meu departamento. Gostaria de abrir agora para perguntas. Esse call de resultados que eu pensei que não ia aparecer ninguém, apareceu algumas pessoas, e eu só queria dar um update rápido, mas eu gostaria de abrir para perguntas. Agradecer muito a participação de Diego Medeiros, um grande amigo de mais de 15 anos. Diego Medeiros está presente. Muito bom, Diego. E Rodrigo. Fala, Marcos. E aí, Obrigado. Medeiros, tudo bem? Primeira vez Tudo você bem, graças aqui, a hein, Deus. cara? Finalmente. Finalmente. Muito bom, muito bom. Gostou dos resultados? O que que podemos Gostei. melhorar? O Diego é o cara que mais sabe sobre gestão no mundo. Nada, que isso. Que pressão violenta já na chegada. Não, tá bem legal o conteúdo de vocês, pessoal. Muito, muito bacana mesmo. Quero acompanhar mais de perto aí. Maravilha. A gente vai jogar essa gravação também para você ver depois. É, Show. O Rodrigo Moura também está aqui. Rodrigo Moura participa do nosso conselho de administração. Foi meu antigo chefe, né? Trabalhou na Vale também e tal. Muito bom ver você por aqui, Rodrigo Moura. Bom dia aí, pessoal. Cuidado que o Rodrigo Moura sempre dá um soco no meu estômago, assim, falando que eu estou fazendo besteira, mas estou acostumado. Já me puxava a orelha desde quando era meu chefe. Antes de... Não. Eu posso emendar na pergunta, já que você abriu? Claro, foi para isso mesmo. Já fizeram a pesquisa de mercado aí para o local dessa unidade aí física? Sim, a gente está aqui. Se você
joga um raio em Curitiba de 30 minutos de carro, você tem várias regiões boas, Bocaiúva do Sul, Campo Magro, Campo sei lá o quê. Tem várias regiões boas que o preço do terreno está por volta de R$ 100.000 o hectare, né? 10 mil metros quadrados. A gente estava pensando em alguma coisa a mais do que isso, né? 20 mil metros, né? 2 hectares, 2 a 4. Então, o investimento de terreno, do land lá, seria, para ter como land bank, seria uns de 100 a 400 mil, né? De terreno. Para subir alguma coisa, aí Uns depende, 4 né? mil metros quadrados, né? Construídos, mais ou menos. 40 mil metros 40. de terra, 1 hectare são 10 mil metros Não, quadrados. não, não. Eu digo de custo de construção. 4 mil 4 a 5 mil metros reais quadrados. o metro quadrado. Aí você ia fazer Custo de construção, né? Mais ou menos de 4 a 5 mil reais, mais ou menos. É, exato. É Então, isso ou não? exatamente, isso. exatamente. Mas o que que a gente. Aí o valor ia ser estratosférico, né? Então a gente pensa em comprar o terreno, construir uma coisa pequena e gerar uma operação. Gerando uma operação, a gente já teria economias aqui de aluguéis com o presencial que a gente tem, e aí é reinvestindo, reinvestindo. E aí cada ano você joga mais investimento e aumenta cada vez mais a receita. Mas o potencial de receita é alto, né? Por exemplo, um terreno 40 mil metros quadrados, você pode ir lá botar 200 alunos e cobrar R$ 1.000 cada um, que seria barato. Ou seja, 200 mil por mês, 2 milhões por ano. Então, o capex é alto, mas o retorno também é alto. Claro que muito desse retorno é custo, né? Mas tem uma margem ali de 10, 20%. Entendeu? Não sei se eu consegui te responder a pergunta, Rodrigo. Mas é um projeto interessante. Não, respondeu. Era mais para saber. E tá no pipeline para quando? Então, a gente queria fazer um Investor Day esse ano. Específico para a unidade. Por que não faz um separado, faz um spin-off aí, cria um investimento só para CapEx para esse empreendimento? Aí, eu não sei, se diz outro CNPJ? Aí, não sei, eu acho que é aumentar a complexidade da operação, ô Moro. Que a gente pensa sempre ter tudo alinhado em todas as operações juntas, né? Para diluir SG&A e tudo mais, né? É, Não, não, eu mas, digo só de investimento que eu falo. não, mas eu estou falando também só de investimento. Ah, tá bom. Então, o que que a gente acha? Esse ano faz Investor Day. Algumas pessoas já levantaram a mão, somou ali R$ 20.000. Então, a gente todo mês vai falar sobre esse projeto, vai tentar trazer algumas coisas mais concretas, com fotos do terreno e tal, que é uma coisa que a Bárbara estava falando. Marcos, não adianta assim só ficar falando, tem que trazer coisas concretas. E com isso vai começar a tangibilizar mais para essas famílias, para que elas acreditem nesse projeto. Outro drive é que o dividendo está crescendo. E o dividendo vai crescer fortemente, porque tem espaço no balanço. Hoje o payout está em 40%. Então tem 60% aí de payout para jogar para dividendos. Ou seja, o dividendo vai começar a crescer. É um call assim de rentabilidade e as fotos, a tangibilidade vai acontecer, que é um call de acreditar no projeto, né? Então esses dois drives aí que a gente pensa, Moura. E aí dezembro, se a gente conseguir, a gente compra, janeiro lá, janeiro, primeiro semestre, a gente começa a comprar o terreno, começa a operar. Lá para 25, a gente já deve estar gerando matrícula ali no presencial, né? É um projeto a longo prazo mesmo, né? Mas tem espaço no Eu, balanço eu também diria vinte e para. seis. É, mas também Escola 26, mas antes, em 25 a gente já atividades e conseguiria tudo mais. Gerar algumas receita. outras atividades. É. Mas é isso, entendeu? Acho que eu consegui responder. Cauã, muito bom ver você por aqui. Lorena também, olha só, que legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Marcos, eu tenho uma pergunta. Sim. Você comentou durante a apresentação relacionado ao dividendo ainda. Você comentou agora de ter um payout aí de previsão de expectativa de 60%. Você comentou de 10% ao longo da apresentação. Esses 10% seria o yield mesmo? O dividend yield? Crescimento nos proventos pagos. Ah, tá. Do Começou que já ali está hoje, certo? É. o que já está hoje. Deixa eu só mostrar rapidamente esse slide aqui. É,
A gente começou pagando R$ 300 de dividendos, eu acho. E daí agora já está em quase 600. Então, a gente... Como é que tá travando aqui? Mas a gente vê... Porque como você está fazendo lucro, ô Medeiros, então Uhum. uma parte desse lucro é de propriedade dos sócios, não da empresa, né? Então você tem espaço, aqui, todo mundo está vendo a minha tela, né? A gente começou aqui em volta de 380, teve um pequeno aumento, uns 10% aqui, aí depois mais 10%, aí depois mais 10%, aí depois mais 10%. E agora, como você está vindo com lucro, 20, 30 mil, 5% disso daria R$ 1.500 e o cara só está recebendo 600. Ou seja, tem espaço no balanço para você aumentar os proventos. Porque esses Tá. proventos relativamente são baixos perante o spend nosso, então a gente pode fazer um payout até de 100%. Com isso, por que que eu gosto? Muita gente fala assim, ah, não paga dividendos, a Amazon não paga dividendos, tudo mais. Mas eu acredito muito nessa estratégia de monthly dividends aristocrats, que a família, Uhum. no final das contas, ela não entende o que eu estou falando aqui. Capex, OPEX, SG&A, ela não entende. O que que ela Uhum. entende? É o dividendo chegando na conta dela, entendeu? E o que eu quero? Eu quero acionistas minoritários. Eu quero trabalhar com acionista minoritário. Não quero trabalhar com acionista grande que entende que é a minha linguagem. E para Tá. essas famílias, elas querem dividendos, elas não querem saber. Na verdade, elas não entendem o que que é margem bruta, o que é EBITDA, não entende. Ela quer dividendo. Uhum. Então, a gente dando dividendos para ela, ela acredita no projeto, entendeu? E aí eu consigo criar uma relação de confiança com essa família. Todo mês tem lá educação clássica, negócios digitais na conta bancária dela. E esses dividendos vão aumentando. E isso vai ganhando confiança. E ela botou R$ 1.000, no outro ano ela bota 5.000, no outro ano ela bota 10.000. E aquilo a gente vai ter uma base Tá. acionária muito grande, com minoritários, né? Que é o que eu gosto de governança, eu gosto de fazer código de retalho, ninguém faz isso, entendeu? Sim, sim. Não, perfeito. Então, Ficou empresa claro. pequena, ninguém faz isso, entendeu? Então é isso. E a É gente verdade. acha que realmente, claro que eu não tenho bola de cristal, Medeiros, e não estou dando Uhum. guidance aqui. O que eu estou falando é o que a gente está vendo, eu e o Rodolfo Braga, a gente está vendo que realmente o trabalho está dando efeito, está vindo lucro, vir lucro contábil e vai abrir espaço no balanço para você aumentar os proventos, que é o que a gente quer, com payouts maiores, né? E hoje o payout está baixo, está em uns 30%, Tá. entendeu? Beleza. Beleza. Muito bem. Pessoal, mais alguma dúvida? Comentário? Então, não tendo mais dúvidas, gostaria de agradecer muito aqui. Eu pensei que fosse uma coisa rápida, já bateu meia hora. Meia hora. Muito obrigado, Julian, Kloster. Obrigado por vocês estarem aqui. E nos vemos mês que vem. Até mais. Tchau, tchau.